E aí, pessoal, belezinha? Tudo certo? Tudo jóia? Tudo certinho com vocês? Então, nós vamos desenvolver um pouquinho hoje. Bora programar um cadinho. Então, a ideia de hoje é a gente criar uma API bem simplesinha, só que ela é bem útil. Às vezes você vai talvez precisar no trabalho aí algum dia, ou então em algum projeto da escola, aí, alguma pesquisa. A gente vai fazer uma aplicação, uma API, e ela tem um objetivo bem simples. Basicamente, auxiliar a gente no retorno do próximo dia útil. Às vezes você tem um processo, né, no seu sistema, na sua aplicação, e você precisa calcular aí o próximo dia útil, ou às vezes calcular um número de dias úteis aqui, 3, 4, 5 dias úteis, dependendo do que você precisa para calcular. Então a ideia é a gente criar uma aplicação que ajude a gente a fazer isso, tá? Então a gente informa uma data e consegue descobrir o próximo dia útil. Se realmente já é no dia seguinte ou não, tá? Então, sem perder tempos, vamos criar um projeto novo. A gente vai criar uma API mesmo, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho minha câmera enquanto ele carrega aqui o template. Aqui, ó, beleza. Então aí tá bom? Então a gente vai criar uma API nova, ASP.NET Core Web API. Avançar e vamos lá. Validação e dia útil. App. Nossa aplicação vinha. Então desmarque o HTTPS. Vamos manter aí na 3.1, tá? Por enquanto. E eu peço para gerar a minha aplicação. Boa. Então a aplicação foi criada. Temos aqui a nossa controller. Então vamos criar uma nova aqui. Adicionar uma controller. E vai ser uma controller API, tá? Seleciona o tipo ali certinho. Então aqui a gente vai colocar aqui dia útil, pode ser dia útil, controller. Dia útil, controller. Ele vai gerar pra gente. Boa. Então vou só reduzir aqui um pouquinho a barrinha aqui da Solution Explorer. E aqui então ele já tem nossa API. E a gente vai criar aqui, ó, ocultar, vai, para caber tudo. Vai ter o nosso método, que a gente informa uma data e ele calcula pra gente, né? Próximo dia útil. Então ele pode retornar pra gente uma data, ou então pode ser um texto e a gente converte, né, a data para esse texto também, para string. Também funciona. Então ele vai ser aqui do nosso verbo http-get. Então aqui a gente vai informar a data, né? E aí, baseado nessa data, a gente vai retornar o próximo do dia útil, né? Vou deixar vazio por enquanto. Certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente pode criar um serviço só para isolar a lógica, né? E depois a controller apenas invocar esse endpoint. Então, vamos criar aqui aquela pastinha da models. Poderia criar um outro projeto, né? Isolar também. Mas aí para simplificar nós vamos ter nossa models. E dentro dela a gente vai ter o nosso serviço, ok? Tem o nosso service. Legal. Temos aqui, ó. Dia útil service, pode ser. Então a gente pode até criar aqui no a interface dela. Vou chamar de dia útil service. E ela vai ter um método que vai retornar a data, né? Basicamente, né? Get próximo dia útil. E aqui vai ser informado o período também, né? A data. Certinho? Boa. E aqui a gente vai ter então a nossa classe.
vai implementar essa interface aqui de cima, tá? Ctrl ponto, a gente pede para ela implementar para a gente a interface. E aí começa a nossa brincadeira aqui, ó. Vamos retornar um só para ele não ficar dando erro. Então, primeira coisa que a gente vai fazer o simples, mais simplesinho. Então, primeiro a gente vai verificar final de semana. Se tiver um sábado ou domingo, a gente precisa acrescentar dias para essa data, certo? Se a data foi informada, por exemplo, uma sexta-feira, então eu preciso informar que o próximo dia útil vai ser numa segunda-feira. Se eu informar... basicamente é isso. Ou então se alguma data cair, sei lá, no sábado, você vai ter o domingo, você precisa adicionar mais dias também para pegar o próximo dia útil. Então, a gente pode também fazer para descobrir se esse dia é útil ou não, né? Mas a gente vai pegar essa data, a gente vai transformar ela para um campo de data mesmo, tá? A date data. E para converter string, a gente pode usar a própria classe do datetime e usar aquele método parse que ele transforma a gente. E aí ele já pega aqui isso transformado em data. Agora, para a gente poder saber se essa data é o próximo dia útil, se ele vai ser um sábado ou domingo, por exemplo, nessa situação da sexta-feira, né? Eu tenho a sexta, o próximo dia útil seria uma segunda. A gente consegue adicionar dias para essa data. Então, eu peguei ela, então eu vou adicionar aqui, ó. A gente pode até criar usar essa própria campo de data e eu vou adicionar dias para ela, né? Para adicionar, eu tenho aqui esse método addDays, adiciona dias. Então ele adiciona aqui pra gente e a gente retornaria essa data já transformada, né? Aí poder transformar aqui no result, não. Minha data, transformar numa string e ele retornaria pra gente. Só que eu não estou fazendo a validação, né? Tô basicamente somando aqui o dia. Então o que eu tenho que verificar é se essa minha data, e ela tem aqui, ó, essa opção aqui pro campo data de dias da semana. Se o dia da semana for igual, e ó, você vai ver que a gente tem as opções aqui, tá vendo? Segunda, aqui é o sábado, domingo, sexta, quinta. Beleza? A gente consegue fazer então essas validações aqui, comparando essas datas para definir a data que a gente precisa, tá? Então o que a gente vai fazer é, vamos validar então esse dia. Eu somei um dia. Se ele for, por exemplo, sábado, então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter que adicionar mais dias para essa minha data. Então ela vai ter que fazer de novo aquela opção ali de adicionar dias. E eu adiciono quantos dias? Sábado, domingo, segunda. Então eu vou adicionar mais 2 dias, né? E aí, beleza. Ele vai retornar pra gente. Caso não seja sábados, caso não seja, na verdade, a data atual é a sexta, somando um vai dar sábado, e aí se for cair no sábado, ele precisa adicionar os dias aqui, né? Agora, se, por exemplo, a minha data, ela cair no domingo, por exemplo, então teria que adicionar mais um dia, né? Então a gente vai fazer a validação, vamos até copiar esse trechinho aqui. Se a minha data for o dia do sol, o domingo, então a gente adiciona aqui mais um dia, né? Vou copiar o trechinho aqui do add 10. Ele adiciona mais um dia e aí retorna pra gente essa data e é só mandar ela de volta, tá? Então, basicamente, por enquanto, a lógica é essa. Porque se for o quarto e adicionar um dia, quinta, beleza, vai passar um dia útil. E a gente está assumindo na nossa regrinha aqui que sábado e domingo não vai ser dia útil, tá? Então vamos importar aqui esse serviço lá na nossa controller. E a gente já configura também lá na startup, tá? Web to read only, add a service. Vou chamar aqui de dia útil service. Não tá entendendo? Contraponto. Adiciona a referência. E agora a gente cria o nosso construtor aqui, né? Dia útil controller. E a gente vai passar como um parâmetro este serviço
Só que a gente tem que tirar esse underscore, underline aqui. Dia útil, dia útil. Boa. Agora a gente consegue usar aqui nossa API bonitinho, né? Na verdade, nosso serviço, né? Próximo dia útil. Então, vou pegar essa data. E aí eu vou salvar aqui, né? E a gente retorna essa data. Boa. Beleza? Então vamos testar isso aqui, vamos debugar. Só que antes, vamos fazer um ajuste aqui, ó. Primeiro a gente tem que configurar também a interface, né? Senão ele vai dar aquele errinho lá de que não consegue startar ela. Então a gente vem aqui na classe Startup, tá? E você já sabe, se não sabe, fique sabendo agora na Configure Services. A gente vai configurar aqui o Add Scoped. Estou usando essa, mas tem outras opções, né? Tem o Singleton, tem o Transient, que a gente pode usar também, tá? Control pontos, que só ajusta para o cenário que você precisa implementar a sua aplicação. Essa é a configuração da injeção de dependência. Boa, muito bem. Agora sim dá para a gente testar. Para a gente fazer esse teste, vamos alterar aqui lá na pastinha de Properties do projeto, no Launching Settings, a gente vai startar com a nossa controller do dia útil. Eu não quero iniciar com essa da Forecast. Então aqui no Launch URL, aqui ó, vai ficar dia útil. A gente ajusta aqui embaixo também. Depois a gente pode até remover essa API aqui da Forecast, que a gente não vai usar ela, tá? Então vamos deixar o breakpoint marcado aqui para o nosso get. E a gente vai iniciar a aplicação, só que ele vai pedir uma data, né, para iniciar, tá? Provavelmente ele vai dar um errinho ali, porque ele não espera parâmetro, né? Deixa ele carregar e a gente já informa a data e faz o teste certinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no Launch Setting, só tem um detalhe, porque ó, a nossa controller, o roteamento dela tá API barra e o nome da nossa controller dia útil, né? Então não fica apenas dia útil, né? Faltou a API aqui. API barra dia útil. Nossa, API barra dia útil. E a gente vai ajustar aqui também o... Vamos deixar um outro get aqui, para ele já trazer por padrão a próxima, né? Já traz o próximo dia útil sem precisar informar o parâmetro. E quando ele iniciar a aplicação, não vai ser passado, né? Tem um parâmetro que já vai direto, tá? Então a gente pode chamar aqui o nosso serviço. Ó, pode usar um modelo parecido com esse. Só que ao invés de informar essa data, a gente cria aqui os views. Então a gente pega o date time, a data atual, transforma numa string, tá? Envia ela. Pode até definir um layoutzinho aqui do formato. Por enquanto, só transformar em string e a gente manda, tá? Beleza. Temos o get. Tá, agora aqui, para ele entender essa data, a gente precisa configurar o roteamento dos parâmetros get, né? Para fazer, a gente usa aquele route do roteamento. E a gente coloca o parâmetro entre chaves, tá? Então vai ser esse data. E a gente consegue ter os dois. Então esse aqui já vai retornar do dia atual e esse aqui é da data informada. Beleza? Eu iniciei a aplicação e aí ele vai bater aqui no endpoint do get sem parâmetros, não. Então vamos dar um F10 aqui, vai dar a data atual, no caso aqui é o dia 1º, quando eu estou dando esse vídeo. Então ele vai pegar o próximo dia e o próximo dia útil, ele está falando que é no dia 3, né? Então vamos só ver aqui, dia 1º sábado, então vai ser o dia 3 aqui mesmo. Isso, muito bem. Vou tirar o breakpoint desse get que a gente já viu que funcionou.
E aí, então ele retorna, ó, dia 3 pra gente. Então esse é o próximo dia útil. Mas eu quero informar uma data, né? O que a gente fez aqui. Ó. Informa a data e ele retorna para mim o próximo dia útil. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a 5 de, sei lá, setembro. Vou colocar 5 de setembro de 2022. Ó, a data chegou. Ele calcula pra gente. E aqui tá o retorno dia 6, né? Dá uma olhadinha aqui. Tem aqui outubro, setembro, dia 5. O próximo dia útil é o dia 6. Muito bem. Então, tá funcionando bonito. Só que temos alguns probleminhas pra gente. A gente pode se deparar. Pra gente vai precisar arrumar isso daqui, né? Se eu informar aqui, por exemplo, dia 6 de setembro, pedir para ele buscar pra gente, ele vai olhar aqui, ó, a data do dia 6, vai somar mais um dia 7 de setembro, e ele vai olhar o dia. É uma quarta-feira, então não é um sábado nem um domingo, então ele está considerando que essa data é válida. E ele está retornando ela, né? Então, meu próximo dia útil, após o dia 6, ele está dizendo que é o dia 7. Só que no dia 7 nós temos um feriado, né? Dia 7 aqui costuma ser o dia da independência, né? Dizem que é da independência, né? Do Brasil, mas enfim. Então a gente tem que tratar essa parte de feriados, né? Porque ele tá resolvendo, mas não dos feriados pra gente, tá? Só que antes da gente ver essa parte de feriados, antes da gente implementar, incluir essa melhoria, eu quero aumentar também a minha funcionalidade. Então eu tenho aqui que ele retorna baseado na data atual. Aqui é baseado na data que eu informo. Só que agora eu quero fazer assim. Ele calcula o próximo dia útil em função do número de dias que eu informo. Então, eu quero saber o próximo dia útil. Qual que vai ser o próximo. Daqui 3 dias úteis, né? Qual que vai ser a minha data, né? Baseado na data que eu informar. Então a gente vai fazer isso daqui. Então estou aqui na classe, na interface, né, do nosso serviço. Aqui no Models, Services. O meu dia útil service. A gente vai criar aqui esse método. Get próximo dia útil. Vai ter o mesmo nome desse método que a gente criou, tá? A diferença é que a gente vai informar a data. E além dela, a gente vai informar o número. Nossa, dias, né? Número de dias que a gente quer saber dos dias úteis, tá? Então, incluindo a interface. Aqui na classe ele vai cacheando, ó. A gente não implementou. Vamos usar o nosso control ponto para implementar essa interface aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, vamos copiar essa implementação até o result, para a gente descobrir qual vai ser o próximo dia útil, em função do número de dias. Então, o que a gente vai fazer aqui é a gente vai contar, vai controlar aqui o número de dias, ó, que a gente está implementando, né? Vamos ter um contador de dias aqui, como 0, por exemplo. Faltou o tipo de dado, né? Então a gente começa aqui, faz o mesmo esqueminha, né? A gente pega essa data e aqui a gente vai adicionar os dias. E o que a gente pode fazer aqui é assim, ó. Eu adicionei, se eu informo aqui, ó, eu adiciono um dia, e eu tenho que validar aqui se eu preciso incrementar dias ou não, né? E aí, feito isso, por exemplo, se eu informei 2 dias, eu teria que adicionar um dia, valido. Se eu tiver incluído aqui mais um dia útil, depois eu vou incluir mais um dia novamente. Isso eu tenho que repetir de acordo com o número de dias. Então, se eu informei 5 dias, eu tenho que fazer essa validação 5 vezes. Então, eu tenho que fazer isso em função do número de dias que eu informo, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar um looping para a gente processar isso. Enquanto o meu número de dias aqui for menor que os dias informados lá. Então, ele vai somar a primeira vez, depois ele vai novamente. E tem que ser igual, né? Melhor, igual o número de dias. E aí, se fosse 2 dias, vai fazer para 2. Aí, por exemplo, se ele chegar no terceiro dia, aí ele encerra o looping, né?
Então vamos copiar esse código, essa implementação aqui. Ele vai somando os dias para o meu looping. E aí o que eu tenho que fazer, para cada vez que eu executo aqui o looping, eu tenho que contar como um dos dias tratados. Então o meu conte dias, esse contador, ele vai ser incrementado, tá? Então vamos fazer um teste aqui de mês para ver se a lógica faz sentido. Quero somar um dia, né? Então ele vem, incrementa esse dia, e vamos supor que era uma sexta-feira. Então ele vai olhar. É no sábado, ele soma 2 dias aqui. Só que na verdade, como dia útil, vai tá sendo um dia só que tá contado, né? E aí aqui ele vai colocar o número 1. Beleza. Aí ele volta. 1 é menor. Na verdade, 1 é menor que 1? Não, não é. Ele já sairia, né? Se eu colocar igual, aí ele vai. Ele ia somar mais 1, né? Então não precisa desse igual, não. Se fosse 2, ele ia fazer a mesma coisa uma vez, depois uma segunda. Então ele vai incrementando dias. E aí a gente consegue chegar nesse próximo dia útil em função do número de dias que eu informo, tá? A gente vai ver isso funcionando, tá? Para funcionar melhor, pra gente entender melhor a ideia. Depois ele retorna pra gente. E beleza. Então agora a gente vai chamar na nossa controller. Dia útil controller. Então a gente vai fazer um outro get, tá? Bem similar a esse. A diferença é que a gente vai ter aqui o número de dias, né? Boa. Então tá vendo? Eu tenho o mesmo método, só que com parâmetros distintos. E como é que eu coloco mais um parâmetro aqui no meu roteamento? Eu vou colocar, separar ele por barra. E aqui eu vou informar o nome do parâmetro. Dias. Certo? Vamos marcar um breakpoint. Vamos validar esse caso aqui também, onde eu informo o número de dias para ele calcular para a gente, tá? Então ele iniciou a aplicação. Beleza. Tá trazendo o próximo dia útil. Se a gente formar a data aqui, então, 5 de setembro. Próximo dia útil está dando dia 6. E agora a gente vai incrementar aqui, ó, se eu quiser saber, 2 dias. E ele vai bater aqui no nosso endpoint. Então a data está chegando. Número de dias também. Faltou incluir aqui o dias, né? Como parâmetro. Dias. Então ele vai somar apenas um dia mesmo. E a gente vai entrar lá no F11, ó. Então ele começa a contar os dias. Transforma a data. Então, conte dias está como 0. Então, ele vai incrementar um dia. Vai validar o dia da semana. É válido. E aí, então, tá valendo o primeiro dia que ele somou. O primeiro dia útil. Aí, ele ainda é menor que 2, né? Então, vamos somar o nosso segundo dia útil. Ó. Somei aqui. Beleza. Então, ele somou. Aí, ele sai e retorna pra gente, né? Então, dia 5 somou 2 dias, dá dia 7. E a gente não tem final de semana, né? Nesse período. Por isso que ele só somou direto, não. 1, 2. Beleza, então a gente tem essas 3 opções aqui para ele calcular a data pra gente. A primeira é só para iniciar a aplicação. Então ele já traz o dia, próximo dia já o referente ao dia atual, né? Deixa eu só olhar na controller. Isso que eu não estava achando aqui. A partir da controller, não. Então esse aqui ele traz baseado no dia atual. Esse aqui é baseado na data que eu informo. E esse aqui é baseado na data, só que em função do número de dias, tá? Mas, quando eu coloquei 2 para o dia 5, a gente teve aquele caso que eu comentei de feriado, né? O dia 7 é feriado, não é dia útil. Então, como é que eu faço? Eu teria que mapear, então, todos os feriados e poder fazer uma validação em cima deles, tá? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso. Então, você consegue levantar os feriados, criar uma lista para poder fazer essa validação. Ou então, geralmente, o pessoal tem uma base de dados mesmo que faz o cadastro dos feriados e aí faz uma API que consulte as informações desse banco de dados para poder levantar o feriado e saber o dia útil certinho, tá? Então dá para ir nessas linhas, nessa abordagem. Então a gente vai montar aqui, a princípio, com um esquema de lista e depois a gente pode ver para evoluir para o banco de dados, tá? Vamos lá, então.
Então, o que a gente vai fazer é criar aqui uma classe só para a gente poder ter os nossos feriados. Então, dentro de models, vamos criar aqui uma nova pasta. Pode ser nossa DTO, tá? Então, a gente vai chamar ela aqui de feriado DTO. Uma outra coisa também que pode variar na sua aplicação é quais tipos de feriados que você vai considerar na sua aplicação. Então, tem locais que consideram apenas os feriados nacionais. Então, você consegue pesquisar no Google mesmo, lá no motor de busca, você vê lá os feriados para aquele ano ou para os próximos anos, se for só os nacionais. Se você considerar os municipais, aí tem alguns feriados que você pode incluir de acordo lá com a forma do seu estado, da sua cidade. Então, tem algumas cidades que o dia, por exemplo, dia 20 de novembro, né, da Consciência Negra, ele é feriado, mas ele não é um feriado nacional. E aí você tem feriados municipais que você consegue incluir também, tá? E aí depende da sua aplicação, do que a área de negócios, para quem você está desenvolvendo, eles disserem, ah, não, eu considero só nacional, ou eu considero nacional e também esses municipais, aí você faz essas inclusões, tá? Então a gente vai mapear aqui esses feriados. Então a gente vai ter uma classe que ela vai ter um ID desse feriado, só para a gente ter um controle. E aí nós vamos ter também aqui o ano, que às vezes você tem uma relação de feriados para aquele ano, sei lá, 2022, 2023. Então, criando esse campo aqui de ano, a gente consegue filtrar por ano. Aí é legal para a gente poder olhar apenas aquele ano certinho, para considerar nos cálculos e não carregar todos os feriados. Se você tiver lá uma tabela que tem dos próximos 10 anos, ou dos últimos 10 mais os próximos, carrega só daquele ano, para você poder fazer os cálculos depois dos dias úteis, tá? Então temos aqui nosso ID, nosso ano, e a gente vai ter a data de fato, né? Então a gente pode ter um date time aqui com a data. Essa vai ser a data aqui, vai ter o feriado para essa entidade aqui, para esse registro, nessa linha. E a gente pode também colocar uma descrição para saber qual que é o feriado, tá? Então, modelando isso, a gente consegue fazer os nossos testes aqui. E a gente pode criar um serviço complementar, né, de feriado. E aí o nosso serviço consulta, né, ele. Então vamos fazer isso daqui. A gente tem o nosso serviço. A gente vai criar aqui uma classe de feriado service. Eu vou deixar. Eu estou criando junto no mesmo arquivo para simplificar, tá? Tanto a interface quanto a classe. Mas poderia criar arquivos. Geralmente a gente cria, né, os arquivos separados para cada um deles, dependendo de projetos, né, separados. Mas aqui a gente só está simplificando as coisas, beleza? Então, basicamente, aqui o que eu vou fazer é eu vou listar os feriados, tá? Então, ó, eu tenho aqui meu feriado BTO. Ó, a gente pode listar. E aí eu poderia até depois ter um outro listar em função do ano, né? Se você tiver vários anos de feriados cadastrados, né? Você poderia fazer isso também, tá? Eu vou deixar assim esse do ano. Vou fazer apenas um exemplo mais simples só para a gente entender a lógica disso, tá? Implementei aqui ele. Então, não estou acessando o banco. Vou ter uma lista, tá? E essa lista vai conter para mim os feriados que eu vou considerar para minha aplicação. Tem então meus feriados, bonitinho aqui. E a gente vai criar eles no nosso construtor do serviço. E a gente vai criar um método aqui para carregar esses dados, tá? Carregar dados feriado. Peço para ele criar esse método, não. Gera o método para gente.
E aí vai ser aqui que eu vou montar ele. A gente já vai criar isso. Mas vamos pegar o nosso listar, ó. Nosso listar vai retornar aquela lista pra gente, aquela coleção de feriados, tá? Retornou os feriados e a gente consegue consultar e validar eles também. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode... Vamos fazer a carga dele, né? Então a gente vai criar alguns. Na verdade, eu vou criar um só pra gente validar. Vou criar um feriado aqui, ó, do ETL. Vou criar o feriado da independência, tá? Só pra gente validar aqui. Então vai ter o ID. Não queria o construtor, né? Vai ter o ID 1. A gente tem o ID. A gente tem o que mais aqui? O ano. Vamos fazer de 22. Descrição. Então, 7 de setembro é a independência, né, do Brasil. E aí, por fim, eu tenho a data, né, que é o mais importante. Então, a gente vai criar um date time aqui. Ano, mês e dia, 7 de setembro. 22. Boa. Tá aqui nosso objeto criado, feriado. E a gente adiciona ele para nossa lista. Feriados. Então, isso aqui vai carregar no nosso construtor e aqui ele retorna para a gente a lista, tá? Então, para a gente poder usar ele, vamos fazer a configuração lá na classe Startup. Aqui, o Configure Services, tá? Add Scoped. Coloca a interface, a classe, dá um ponto, se precisar para adicionar referência, mas aqui eles já estão no mesmo namespace do meu dia útil, então ele já vai encontrar, tá? Configurei, então agora a gente vai no nosso serviço, feriado service. Então aqui o feriado, né? Na verdade a gente vai no dia útil, né? E o nosso serviço do dia útil é quem vai usar o serviço do feriado, né? Feriado service, só que é a interface, tá? E a gente vai incluir aqui um construtor para o nosso serviço. Dia útil service. Faltou o public. E aqui eu injeto. Bonitinho o meu serviço auxiliar, né? Uma injeção de dependência entre serviços. Boa. Ok, então como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui então a validação que ele faz, meu próximo dia útil. E eu vou ter que validar tanto aqui nesse próximo dia útil, como nesse dia útil aqui, que eu informo os dias, né? Então, eu tenho que pegar esse. Vamos fazer primeiro para esse do próximo dia útil. Eu tenho que avaliar, além de fazer a verificação do sábado e do domingo, para cada data eu tenho que validar também a questão aqui do feriado, né? Então a gente vai somar um dia. A gente valida, né, o sábado e domingo. E a gente também tem que validar certinho se não é feriado, né? Por exemplo, o dia 6, se for dia 7, ele precisa incrementar um dia também, tá? Então, ó, meu feriado service, ele lista pra gente as datas. Vamos guardar isso num lugar, ó. Vou guardar aqui, ó. É uma lista de feriado DTO. Acho que ele só ficou errado isso aqui, né? Aí não entendeu aqui o importação do using, dá de novo um contraponto. Beleza. Então tenho minha listinha aqui de feriados carregadas. Então eu tenho que validar aqui, só tem que ver, deixa eu ver como é que a gente criou o formato da data lá no nosso serviço. Tá, ano, mês e dia, né?
Então a gente vai fazer assim, ó. Então validei primeiro aqui os dias da semana. Agora eu vou ver se essa data existe lá. Então eu vou pegar aqui esse feriados. Vamos utilizar esse contents. Deixa eu fazer com esse esqueminha aqui. Não. Vamos fazer então. Vou somar aqui, ó. Vamos pesquisar esse feriado. Se existe algum feriado com essa data, né? Então tenho meu campo de data. Então se ele for igual a minha data aqui, então eu preciso somar dias para ele, né? A gente pode usar retornar a própria data, né? Porque aqui ele vai retornar o feriado. Vamos retornar ele, pra gente saber qual que é o feriado, né? Ou então poderia fazer um count, né? Ver se esse count for maior que 0. Então tem feriado. Beleza, ele vai retornar. Então se esse feriado, esse meu item do feriado, for diferente de nulo, então existe um feriado. Então eu preciso somar dias para ele, né? Então meu dt data eu preciso somar um dia para ele. Beleza? Bom, aí eu poderia incluir a validação novamente, né? Para ele verificar, porque ele somou o dia, mas se o próximo dia depois que eu somei, ele for um final de semana também. Então ele tem que somar mais dias. E aí quando ele soma o dia, eu tenho que ver, mas e aí? O próximo dia também não é feriado? Então eu poderia incluir tipo uma validação recursiva para fazer isso também, tá? Seria para colocar um controle de flags também para ver se já tiver ok o final de semana e também o feriado, aí ele segue, tá? Vamos só garantir esse formato da data, para ele não pegar o horário. Quando eu for transformar a data aqui, que ele está passando para a data. O chart. Transformar a data mais curta. E ele transforma em string de novo, né? Na verdade, em data, não. Só para garantir que não vai vir hora, dia, porque senão ele não vai bater igual com a data lá do feriado, né? Porque lá tá sem dia e hora. Na verdade, tá sem hora, minuto, só tem o dia, mês e ano, né? Então vamos validar agora com o feriado. Então a gente vai informar aqui a data. Vamos colocar o dia 6 de setembro, porque aí o próximo dia é o feriado, dia 7, né? Então vamos lá no serviço. Então ele vai somar aqui o dia 7. Não é sábado nem domingo. Aí ele lista aqui e valida se essa data é feriado. Ó. Ele encontrou, tá vendo? Feriado de independência. Então deu não nulo, então ele vai somar mais um dia. E aí ele retorna pra gente. Bonitinho aqui o feriado, ó, o dia útil, 8, né? Ó. Então, baseado no dia 6 aqui. Ele vai buscar o próximo dia, o 7. Ele vê que é feriado, então ele soma mais um dia. Só que a gente ainda tem um probleminha na nossa aplicação, que é o seguinte, ó. Se eu for lá no mês, se eu não me engano, de julho, no dia 15, a gente tem esse cenário, ó, de sexta-feira santa, certo? Então, se a gente informasse, por exemplo, dia 14, informei dia 14, então a nossa aplicação vai validar primeiro. É sábado? Não. Beleza. É domingo? Também não. Beleza. Quando ele vai, na verdade, a aplicação começa, soma um dia, no dia 14, vai ser o dia 15. Então ele vai ver, é sábado? Não. É domingo? Não. Tá. É feriado? Dia 15, se a gente cadastrar, ela vai ver que é feriado. Então a nossa aplicação faz o quê? Soma mais um dia. Então ele daria o próximo dia útil depois do dia 14 como dia 16. Só que isso não é verdade, porque o dia 16 é sábado, o 17 é domingo. Então, informando no dia 14, ele teria que retornar para a gente o dia 18.
e não dia 16, tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó, dia 14. Só que antes disso a gente precisa cadastrar esse feriado, né? Ele não tá na nossa relação. E a gente fez isso lá no nosso serviço de feriado. Vamos cadastrar ele aqui, ó. Eu vou copiar esse trecho todinho aqui. Tá, a gente vai criar um novo objeto. Vai ser um ID2. E aí nós vamos ter, por exemplo, esse feriado da Sexta-feira Santa, que é no dia 15. Então vamos incluir ele aqui. 22 de julho, dia 15 de julho, tá? Vamos testar ele. Vamos ver se ele vai quebrar mesmo, se ele passa bonitinho. Então, a ideia é informe dia 14. O próximo dia seria 17. É isso. Deixa eu bater aqui novamente. Se eu formar dia 14, o próximo dia será dia 18, não? Porque 15 é feriado. Ele já tá fazendo ele o primeiro. Vamos informar a data aqui, não? Então, eu formei aqui 14 de julho de 2022. Ele vai lá buscar pra gente, não? Entrou no nosso serviço. Listou, somou um dia, deu dia 15. Então passou, não é sábado nem domingo, somou um dia. Na verdade, ele viu se ele achou o feriado, né? Vamos só voltar aqui, ó. Opa. Então, meus feriados. Tá acontecendo um negócio de feriado que ele tá somando mais dias aqui, ó. A gente cadastrou 2, vai estar aparecendo 4, não? A gente já vai acertar isso, tá? Então, feriado é dia 15. A gente informou aqui o dia 14, ele pegou o dia 15. Ah, a gente formou 15 de setembro, né? Aí ele não vai dar mesmo, né? Vou de novo. Formei a data errada. Aqui, 14 de julho. E a gente informa a data útil. Pra ele ver que o próximo vai ser um feriado, né? Tomou então dia 15 de julho, não é sábado nem domingo. Mas aí ele vai encontrar que é feriado, ó. E aí ele soma um dia e retorna dia 16 e não dia 18 pra gente. Por conta disso, ó, eu tenho que fazer essa validação até que eu não precise mais acrescentar dias de feriado e nem acrescentar dias de final de semana. Então eu tenho que validar que essas duas condições já não estão mais acontecendo, tá bom? Então como a gente vai fazer isso? Eu vou criar duas flags, uma para controlar a adição de dias de final de semana e uma segunda flag para controlar a adição de dias de feriado. Então quando ele não precisar mais acrescentar dias, nem de feriado e nem aqui de final de semana, então eu entendo que minha aplicação agora está ok e ela já somou os dias que precisava somar, os dias úteis, tá? E eu somo pelo menos uma vez, né? Eu tenho que somar um dia antes. Então a gente vai ter aqui um controle, vai criar uns booleanos, que concluiu soma final de semana. Deixa como falso. Ou então se ele somou, né? Vamos simplificar isso aqui, ó. Somou ou adicionou dias, né? Somou dias no final. Vamos deixar mais claro isso, né? Final de semana. Opa, aqui, ó. Somou dias de feriado. Quando ele não tiver feito isso, então a gente pode encerrar aqui o looping, né? E ele segue pra gente. Então vou marcar eles como verdadeiro a princípio. E aí quando ele não precisar marcar, ele encerra pra gente, tá? Vamos montar o looping aqui, ó. Enquanto somou dias de feriado. Qual é o final de semana primeiro, né? Somou dias de final de semana ou somou dias de feriado. Então ele continua executando. Ele só sai quando ele não precisar somar mais nada desses dias, tá? Então esse trechinho fica aqui. Aqui embaixo vai ficar só o processamento, né?
Pegou o resultado, transformou em string e retorna. Então, esse é o bloquinho que eu vou ficar validando. Beleza? Então, veja aqui, ó. Se ele cair aqui ou aqui, ele é verdadeiro. Ou então, ele vai cair como... Ele vai botar como falso, não. Somou dias no final de semana. Falso. Beleza. E aqui, o feriado, ele olha. Se esse cara for diferente de nulo, ele soma dias. Agora, se ele não vier aqui, então ele não vai somar o meu feriado, não. Somou dias e feriado. Falso. E aí eu consigo controlar. E eu só vou encerrar quando as duas condições agora forem falsas, né? Então, para alterar essa flag, ele não pode ter adicionado nada aqui, nem aqui. E nem aqui, né? Senão ele vai marcar como verdadeiro esses caras, tá? Ele não altera eles. E aí, para garantir que ele não vai ficar... Não vai passar errado aqui na nossa regra, a gente pode até incluir uma outra verificação. A gente faz assim, ó. Primeiro, se, né, a minha data, se ela for sábado ou domingo, vou copiar do que a gente já implementou. Se ela for sábado ou domingo, então eu já sei que ele somou dias, né? Ele vai precisar somar dias, final de semana. Então eu marco esse cara como verdadeiro. Poderia incluir aqui no finalzinho também, né? Ó. Ou então posso fazer assim, ó, e aí eu incluo aqui dentro esse looping. Esse looping não, essas validações aqui, ó. Ó, eu sei que é um dos dois, sábado ou domingo. Então aqui ele vai ver o que ele vai ter que validar. E ele somou. Agora, se não for nem sábado, nem domingo, então aí sim eu caio naquela condição do else, né? Ó. Aqui eu já incluí lá, ó, sábado e domingo. Aí eu caio nessa condição aqui, ó, em que ele não precisou somar os dias, né? Tudo isso aqui só para garantir o do final de semana. Para o feriado, a gente pode incluir só mais uma linha aqui, para não resolver em else só. Ó, se o feriado é diferente de nulo, então ele vai ter que somar dias. Para o feriado a gente soma aqui, ó, dias do feriado. Verdadeiro. Tá, ó. Porque vamos pegar o do dia da sexta-feira santa para a gente fazer o nosso teste de mesa, tá? Então, informei dia 14, beleza? 14 de julho. Então, ele vai somar um dia. Esse dia vai ser dia 15. Aí ele olha, dia 15, ele é final de semana? Ele é uma sexta-feira. Então, ele não vai cair aqui, ó. Então, ele vai marcar meu final de semana como falso. Beleza. Vai ver o feriado. Ele é feriado? Ele é feriado, né? O dia 15. Beleza, então ele vai adicionar um dia. Então vai ficar dia 16. E marcou como verdadeiro. Quando eu voltar meu looping, ele vai ver o final de semana é falso, mas o dia de feriado é verdadeiro, porque ele incrementou um dia. Beleza. Aí ele vai olhar dia 16. Dia 16 vai ser sábado. E se eu não marcar aqui como verdadeiro, ele vai... É que nesse caso já vai resolver um dia, né? Mas ele vai olhar sábado ou domingo. Aí no dia 16 ele é um sábado, então ele vai somar 2 dias. Então ele precisou agir aqui, somar dias do final de semana. Beleza. Aí agora ele vai pegar o dia 16. Ele é feriado? Aí aqui vai dar nulo. Não é feriado, então aqui ele marca como falso. Então ele vai voltar novamente. E aí vai validar a próxima data, né? Ó, que eu mantenho no dia 16. Na verdade ele já somou, né? 16. Deixa eu só confirmar aqui, vai dar dia 18, né? Pra gente não perder o raciocínio. Formei 14. Aí do feriado ele vai ver que o próximo dia é 15. Então no feriado vai ser mais um 16. E aí o final de semana vai pegar o 16 e vai ver, opa, é sábado, né? Então tem que incrementar aqui, ó. Mais 2 dias. Aí o dia 18 ele vai ver que não é. E o meu feriado também vai validar. Opa, dia 18 é feriado? Não. Então ele vai marcar depois na terceira verificação, ó, que aqui tá falso e aqui tá falso. Estando as duas condições como falso, ele vai vir aqui, ó. Somou o dia ou de final de semana ou feriado? Não. Então ele encerra o looping, ele dá uma voltinha a mais, mas ele garante, né? E ele retorna. Porque se acontecer de eu ter... Eu vou pegar aqui uma data fictícia, tá? Então, por exemplo, eu informei dia 6, ok? E vamos dizer que dia 7 fosse feriado.
Então, quando ele validar o feriado, ele vai falar, opa, é feriado, só mais um dia. Aí meu final de semana vai ver, opa, dia 8 também é final de semana, pode somar 2. Só que suponha que dia 10 também fosse feriado. Então eu teria que fazer uma nova validação. Opa, dia 10 feriado, soma mais um dia. E aí do final de semana vai ver, é final de semana? Não, beleza. Não é feriado? Beleza. Então, a partir do dia 6, o próximo dia útil não seria 10, seria 11. Então, por isso que eu incluo essa flag a mais, só para ter certeza que ele está somando o número de dias correto, tá? Belezinha? Então vamos testar agora esse Tiradentes. A gente já incluiu ele, né, no nosso serviço. E não é Tiradentes, é Sexta-feira Santa, 15 de julho. Então vamos lá, a gente tem que formar dia 14. Vamos ver se ele retorna dia 18. Fica um pouquinho maior, mas pelo menos fica mais completa a validação, né? Carregou, deixa eu ver se ele tá com breakpoint marcado em algum lugar aqui, tá parado. Opa, tá aqui, não. Deixa eu dar só um F5, que ele pode passar, porque já deu a data só inicial ali, né? Então vamos lá com o nosso dia, então. Acho que não tá salvo aqui, tem o 14, não. 14 de julho. Vamos debugando ele. Estamos na controller, chamou o nosso serviço. Então ele listou os feriados, ó, agora a gente tem 2. Na verdade tá aparecendo 4, mas eu tenho que comentar isso daqui, tá? Ele tá fazendo 2 vezes, a gente já resolve isso. Ó, ele vai somar o dia, deu dia 15, bonito. Enquanto ele somar dias, eu começo com o verdadeiro elas, para ele entrar uma vez no looping, tá? Então aqui ele não vai entrar. Final de semana marca como falso. Buscou o feriado, existe? Existe. Então somou um dia, deu dia 16. E aí deu verdadeiro. Aí como ele marcou feriado como verdadeiro, ele vai validar mais uma vez. E aqui a gente vai pegar que o dia 16 é um sábado, então ele tem que incrementar 2 dias. Então ele marca como verdadeiro. Opa, validei aqui também. Então ele vai validar agora o feriado, ó. Não é feriado, é nulo. Então o feriado já tá falso. Beleza. Mas o final de semana era verdadeiro, então ele vem mais uma vez. Então ele olha a data. Opa, é uma segunda. Não é final de semana, então ele não somou mais nada no final de semana. Fica como falso. E aí ele vai validar o feriado. Esse dia é feriado? Não, então agora ficou falso. Então garanti que as minhas 2 condições foram validadas até o fim. Ó. Não tem nenhum feriado nesses incrementos de dias e também nem finais de semana. Tá? Então assim, agora eu tenho certeza que o próximo dia útil vai ser o meu dia 18. E ele retorna pra gente 18. E é isso mesmo, né? 14, próximo dia feriado é 15. Adicionar mais um dia 16 é o sábado. E aí precisa somar mais 2 dias, é dia 18. E no dia 18 não é feriado. Ufa, tá vendo? Então pode acontecer de ter esses casos. Então por isso que a gente coloca essa validação a mais, tá? E aí vai ser a mesma coisa quando eu for fazer aqui, ó, para esse próximo dias úteis, de dias, tá? Então a gente inclui ele também. Vamos só ver certinho aqui, ó. Quando ele soma os dias. E aí aqui a gente pode incluir dentro do looping, ele vai fazendo. Só que aí ele tem que somar o número de dias correto lá, né? Vou ajustar aqui e eu já volto, tá? Vamos lá, já ajustei então. Para essa parte dos dias úteis, levando em consideração os dias, eu quero definir dias úteis para ser. Para serem somados. Então, ó, eu vou incluir aqui também meus feriados. Eu vou ter a data, né, transformada. E aqui eu vou manter aquele looping que eu já tenho, ó. Enquanto a quantidade de dias for menor que o número de dias que eu quero incrementar, ele vai executando pra gente. E aí aqui dentro, ó, no final ele continua incrementando o dia, né, depois que ele processa. E aí eu vou incluir aqui dentro aquela lógica que a gente fez aqui para um dia só. Então eu incluo as minhas flags, né, de validação, mas cada uma delas, essa validação vai ser útil para cada vez que eu incremento um dia. Então eu tenho que somar 2 dias úteis, eu faço essa validação para o meu primeiro dia útil seguinte e o segundo também. Então marquei as minhas flags aqui, somei o dia e aí a regra é a mesma, só copiei aquele bloquinho, tá, do while, tá? Todo esse bloquinho aqui, não mexi nada na lógica, tá?
é a mesma, ele valida pra gente, ó. Ele vê lá se ele precisa. Que ele mesmo escreveu final de semana, do feriado. Eu só não posso esquecer, ó, depois desse bloquinho do while, depois que ele validou, ele tem que somar um dia, né, ó, no meu contador, para poder atender aquela condição do primeiro looping, né, ó, quantidade de dias, tá? Então, basicamente vai ser assim a solução. Depois ele pega o resultado e retorna, tá? Eu vou subir a aplicação. Para a gente validar isso, vamos pegar esse caso da Sexta-feira Santa. Ó, então vou lá em julho. Então a gente vai fazer, ó, o feriado é no dia 15, certo? Então eu vou colocar a data do dia 13 e vou pedir para ele somar pra gente. Eu quero saber o próximo dia útil. Eita, ele já tá disparando o inicial, né? Só quero tirar o nosso calendário. Aí não, né? Pera aí, deixa eu ajustar aqui. Tá, ele retornou aqui a data inicial, beleza. Vamos lá, julho. Então, se eu informar dia 13 e ele tiver que somar 3 dias úteis, então vamos lá. Próximo dia útil, dia 14, é válido. Beleza, somou um. Próximo dia útil, 15 é feriado. Não, então ele tem que somar aqui mais um dia. Dia 16, final de semana, tem que somar mais. 17 soma. 18 é o meu segundo dia útil, tem que incluir mais um, então dia 19. Então, se eu formar dia 13, os dias úteis são 14, 18 e a data do dia 19 é o meu resultado, tá? Então vamos testar isso. Dia 13 de julho, então dia útil, 13 de julho de 2022, barrinha 3. E ele vai somar pra gente 3 dias, não. Vamos lá na controller agora. Só validar aqui os parâmetros, não. Chegou o dia 13, chegou os dias 3 também. Então ele vai buscar esse próximo dia útil pra gente. Listou os feriados. Ainda não ajustei esse ponto ainda, não vou esquecer dele, tá? Então ele começa a regrinha. Somou o primeiro. Não tem nada de final de semana. Não tem nada de feriado, porque é um dia normal, né? Ó. Então ele soma um dia, beleza. Esse primeiro dia que ele somou, ó, é o dia 14. Show, beleza. Mas eu tenho que somar ainda mais dias, né? São 3. Então vamos pro segundo adição de dia. Adicionou. E a gente cai no dia 15. Então ele faz uma nova validação. Não é final de semana, beleza. Mas é feriado. Então ele precisou mexer no feriado. Então ele mexeu aqui. E aí ele vai ver se ele precisa adicionar mais, ó, dias. E ele vai ver, ó, que é um sábado. Soma 2. Mexeu no final de semana. E não é feriado, beleza. Então ele mantém no looping por causa do final de semana. Agora a data é segunda, beleza. Aqui ele não vai fazer nada. E no feriado também não. Então ele vai marcar como falso. Fechou aqui a segunda validação. E com isso ele soma 2 dias. Estamos lá no dia 18. Boa, muito bem. Só que queremos 3 dias, então tem que dar o dia 19, né? Então ele vai por mais uma rodada. Adiciona mais um dia, chegamos no dia que nós queremos. Ele não é final de semana, né? Ó, ele vai olhar aqui, então marcou como falso. E ele também não é feriado. Então ele também marcou como falso. Com isso, ele vai concluir pra gente o nosso terceiro looping, somando 3 dias. E já que ele somou os 3 dias, ó, atingiu aqui a regrinha do nosso primeiro looping. E ele retorna pra gente o dia 19 bonitinho. Show de bola. Então vamos lá na nossa... Só validar o resultado, ó. Dia 19. Beleza? Então é assim que a gente faz essa validação. Aquele probleminha que ele está carregando 2 vezes o feriado é por conta do nosso serviço. Deixa eu só colapsar tudo aqui. Foi nesse botãozinho que eu cliquei, tá? Aqui em modelo, o nosso serviço de feriado, ele está carregando para a gente através do construtor cada vez que esse serviço é inicializado, essa classe. E ele adiciona os feriados. E eu tenho 2 e ele está carregando 4. Por quê? Eu tenho várias requisições sendo feitas ao meu serviço. E se a gente olhar aqui a nossa controller, ó, eu tenho a controller que faz a chamada ao meu serviço de dias úteis
e ele, por sua vez, faz dentro de dias úteis a chamada do nosso feriado serviço. Então eu tenho que configurar ele para instanciar apenas uma vez. Inicia apenas uma vez o meu serviço de feriado. Senão ele fica carregando e adicionando itens lá na nossa lista, tá? Eu posso colocar uma configuração aqui também, tá? Ó, de validar. Se tiver vazio, ele não carrega mais, tá? Mas vamos fazer então primeiro via o startup, tá? Para você ver essa configuração possível que a gente pode fazer. Ó. Então, para o meu serviço de feriado, eu vou alterar ele para trabalhar de forma singleton. E vamos validar aqui. Acho que eu já estou com o breakpoint marcado. A gente vai fazer o mesmo cenário, mas eu não vou passar por todos os pontos. Eu vou só validar aqui quando ele carrega o serviço. Para ver se ele ainda aparece 4 feriados ao invés de 2, tá? Ou se ele já resolveu pra gente. Vai iniciar aqui. Deixa eu ver se tá com breakpoint aqui em algum lugar. Beleza. Ó. Agora ele listou apenas 2, tá vendo? Então era essa configuração que você pode fazer para impedir que isso não aconteça mais. Ó. Vou colocar aqui de novo aquele cenário do dia 13. 13 de julho somando 2. Ó, então o controller vai chamar o serviço. E olha, ele estava carregando 4 feriados. Ó. Você vai ver que ele vai aparecer 2, tá? Então a gente resolve apenas ajustando o esquema de inicialização da minha interface lá no Startup, usando o Singleton, tá? Outra forma que você pode fazer só para garantir, desse jeito ele já resolve, tá? Mas você poderia adicionar uma validação aqui e pedir para ele carregar esses feriados apenas quando essa lista estiver vazia, né? Então, se meus feriados for vazio, o count dele, então ele carrega. Poderia adicionar também uma validação de nulo, só que eu já estou instanciando aqui, né? Então ele não vai ficar nulo. Mas se meus feriados forem nulo, ou count for 0, então ele vai fazer essa adição. E aí, só para garantir, eu poderia instanciar essa lista aqui, né? E se ela tiver nula, eu não consigo adicionar elementos a ela, tá? Só que usando o singleton eu não preciso fazer isso, tá? Ele já resolve, ó. Vamos só testar agora isso sem o singleton. Vou manter aqui como add scoped. E vamos só ver como é que fica esse count, tá? Ó, se ele mantém 2 feriados, se ele inclui 4. Carregando, tá iniciando pra gente. Ó. Vai vir aqui em feriados e 2 feriados. Então também tratou. Então tem essas duas formas de a gente fazer para poder resolver, tá? Beleza, com isso então a gente conclui usando listas, só que eu incluí aqui apenas 2 feriados para a gente validar, né? Então você agora vai pegar os feriados, vai considerar e você consegue adicionar eles. Tá, ó, eu tenho até um... Eu levantei aqui, ó. A gente poderia incluir. Ó. Então, por exemplo, 22, pode incluir esses feriados, não? Para fazer os seus testes, tá? E de 23, eu peguei alguns. Esses são só feriados nacionais, tá? Então, por exemplo, da Consciência Negra não tá aqui porque ele não é nacional. Depende da cidade. Então você pode ir adicionando ele na sua lista e fazer os testes. E aí vai brincando aí para ver se tá tudo certinho, se ele funciona com esses feriados. Então o ideal geralmente quando você vai fazer a aplicação que vai ter isso, a única coisa, você não vai usar a lista, né? Você vai persistir isso em banco e aí você pode usar aquela estrutura que a gente definiu para nossa classe de feriado, né? Você pode ter uma tabelinha que vai ter lá o ano, a data, a descrição desse feriado. E aí você vai incluindo dos próximos 3, 4, 5 feriados. Depois é só ir ajustando e atualiza. E aí a API vai servir de suporte para isso. Fazer o cálculo de
dias úteis, qual o próximo dia útil, daquele esquema que a gente fez. Belezinha? Então é isso, pessoal. Com isso a gente conclui. Aí você apenas agora vai incrementar aqui, ó, vai incluindo outros feriados e você faz os seus testes aí. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, alguma sugestão também, alguma sugestão de melhoria também no código. Se tiver, a gente pode incluir também. E recomendar pro pessoal. E deixe seu like, se inscreva aí no canal. E um término, o início de mês, né? Já tá começando outro mês, meu Deus, socorro pra vocês, tá bom? Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau e joia!